Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. E hoje nós vamos falar sobre algo que vem ganhando destaque nos últimos meses, né? Que são discussões sobre mobilidade, desenvolvimento e qualidade de vida em Foz do Iguaçu. Hoje nós iremos falar sobre o bairro Jardim Cataratas. E para isso, né, a gente vem mostrar, através do seu representante, todas as transformações que foram provocadas pela Perimetral Leste. Então isso a gente vai estar abordando sobre segurança, sobre todo esse desenvolvimento de mobilidade e acesso aos bairros. Então, para entender melhor, né, nada melhor do que o convidado, Dr. Edson Teixeira, que é advogado e também presidente da associação. Doutor, seja muito bem-vindo e fique à vontade para falar um pouquinho sobre você. Obrigado, Laércio. É um prazer estar aqui com vocês hoje e principalmente para falar a respeito do nosso bairro, que ele é um bairro atípico aqui na nossa região. É o único bairro aberto com características de condomínio fechado. E isso por quê? Porque o nosso bairro ele só tem uma entrada e uma saída. É um bairro pequeno, é um bairro de 11 ruas apenas, nós não temos cruzamentos. E temos algo em torno aí de 2.500 a 3.000 moradores, né? E em média de 800 a 1.200 residências no bairro. Temos bons projetos para o bairro, justamente por conta... haja vista, esse bairro também é o último bairro, ele foi o último bairro a ser liberado pela prefeitura, ainda sem aquela estrutura toda que as loteadoras precisam hoje, né, para abrir um loteamento. Então nós temos lotes grandes ainda, de frentes amplas, de 12, 13, 15 metros, por 40, 35, 40 metros de fundo. Que não existe mais hoje. Hoje não existe mais. Então, temos um pouquinho de problemas com relação a isso, sim, nós não temos um saneamento básico adequado, nós não temos um esgoto, uma rede de esgoto ainda, principalmente pelo fato da nossa região nós estarmos ali a menos de 100 metros do Rio Iguaçu, e também a menos de 100 metros da cachoeira do Eremita lá, né, que também é um ponto turístico muito visitado por algumas pessoas aqui de Foz do Iguaçu. Então o nosso bairro é um bairro atípico, buscamos melhorias sempre, nosso bairro é considerado hoje o bairro mais seguro da cidade, pela própria Polícia Civil, é um bairro que nós só perdíamos antes para a Vila B, só que daí a Vila B passou a condomínio fechado, então nós ficávamos em segundo lugar. Agora, então, como a Vila B agora é condomínio fechado, nós ficamos em primeiro lugar. É o bairro que menos tem incidência criminal, é o nosso bairro. E por conta da construção da perimetral, a gente se viu isolados ali, mais ou menos como o pessoal do Jardim Jupira se sentiu quando foi construída a BR-277 ali, né? Então, hoje nós, depois de muita briga política, de muitos requerimentos, no decorrer da obra, né, a gente está abrindo, né, está conseguindo aí agora dar uma clareada, e as autoridades têm olhado para a gente com outros olhos, então a gente está conseguindo resolver essas questões aí, mas não é fácil não. Edson, você falando que tem uma entrada e uma saída, né? Hoje praticamente não tem nem isso, né? Hoje com a muralha da China que foi construída ali, que dividiu a perimetral, quem tem acesso, quem não tem hoje um veículo, ele não tem a facilidade de sair do nosso bairro e buscar a saúde, que é o poliambulatório, que é do outro lado da avenida. As pessoas que moram na região do Porto Meira e que trabalham nos hotéis ali depois da ponte, depois do trevo, ele tem que fazer um contorno lá pelo shopping Catuaí, ele tem que dar uma volta de 3 a 4 mil metros para ele conseguir trabalhar, né? Coisa que antes ele atravessava a rua e tinha acesso. A obra ficou muito boa, o avanço foi muito bom, só que ainda não está concluído, e isso aí tem trazido bastante desconforto, bastante problemas e bastante insegurança, né? Inclusive com risco de atropelamentos ali, bastante graves, né? E esperamos que a gente tenha
concluída essa obra rápido para que a população não venha ficar à mercê dessa insegurança toda. Eu lembro quando eu passava ali à noite, a maioria ali são funcionários de hotéis, né? E, lógico, moradores também. Eles vinham com o celular ligado à luz para que as pessoas pudessem ver eles passando, porque é muito escuro, não tem sinalização nenhuma. Não sei se mudou alguma coisa, mas naquele momento ali que eu passava, não tinha iluminação nenhuma. Mas Edson, só para quem está nos assistindo, você pode localizar para a gente onde é o bairro? Porque e também há quanto tempo existe a associação de moradores do bairro Jardim Cataratas? O Jardim Cataratas, hoje, e Jardim Cataratas, diga-se de passagem, é um nome que nós moradores atribuímos a ele, porque na verdade o nome correto dele é Loteamento Residencial e Comercial Cataratas. Esse é o nome correto do bairro quando foi criado lá há 25 anos atrás. Jardim Cataratas é bem mais bonito, Aí né? Jardim Cataratas foi uma coisa assim que por ser um bairro, né, bem verde, né, aí o jardim, na época era Jardim das Flores, Jardim disso, Jardim aquilo, então ficou Jardim Cataratas. Então o nome pegou bem, o apelido, né, pegou bem. E hoje nós estamos inseridos ali dentro do bairro Carimã, da região do Carimã. Então hoje, postalmente falando, não existe Jardim Cataratas e nem loteamento Cataratas. Hoje é bairro Carimã. E ficamos ali bem do ladinho ali da aduana que vai para a Argentina, do lado esquerdo, quem está indo em direção à Argentina. É esse bairro aqui. Exatamente, é esse bairro aí. Bem do lado do rio, né, praticamente. Exatamente. Por sorte, o Rio Iguaçu ele não é um rio que tenha muitas cheias, né? Mas se tivesse, a gente teria problemas. Anoitecia no bairro e amanhecia lá na Argentina. Dá para pescar do jardim de casa aí, né? Mas é um bairro muito. Ele está crescendo, né? Justamente por conta dessa questão aí de segurança. As pessoas procuram muita segurança e nosso bairro tem isso a oferecer. E a nossa localização é muito boa. Nós estamos num corredor turístico ali maravilhoso e que a única coisa que nos afetou agora ultimamente foi essa perimetral por conta desse isolamento. Mas, no mais, o bairro é um bairro excelente para se viver, para se morar, um bairro tranquilo, silencioso, né? Apesar de que algumas motos aí rompem esse silêncio na madrugada bairro, né? com as entregas. Mas, enfim, é um bairro eu aconselho a morar no Jardim Cataratas. Eu levava um colega meu da faculdade, fui umas 3, 4 vezes dar carona para ele, e é muito bonito lá. Muito pacato mesmo, assim. E eu acho que todo bairro tem um probleminha que um deles é essas motos, né? Porque tá em todos os bairros. Infelizmente. Doutor, quando que você assumiu a presidência da associação? Qual foi a maior dificuldade, assim, quando você assumiu? Qual foi a maior dificuldade? Veja bem, uma resposta que eu não te dei na resposta anterior. O bairro já existe há 25, 26 anos, mais ou menos. A associação ela foi criada há mais ou menos 20 anos. Né? É uma associação antiga. Porém, essa associação ela foi criada quando existia talvez uma dezena de casas no bairro. E por conta disso, esse primeiro presidente, essa primeira diretoria, ela sumiu, ela desapareceu. A gente não sabia mais aonde localizar os presidentes. E aí a diretoria que antecedeu a mim, que foi na pessoa do Odacir, ele foi muito guerreiro, muito competente em buscar essa regularização novamente da associação de moradores, da presidência, porque o antigo presidente, porque quando sai um presidente e entra outro, esse presidente tem que assinar, passar a diretoria. Né? E quando não se localiza esse presidente, aí tem que se fazer valer de vias judiciais, né? Para que um juiz dê essa passagem. Então, o nosso ex-presidente, que é o Odacir, ele localizou esse ex-presidente que estava morando já no Rio Grande do Sul, e aí ele reassumiu essa presidência a um mandato anterior ao meu. E eu, efetivamente, eu assumi em agosto de 2024. De 2024 para cá, eu estou à frente na presidência. Então, a diretoria toda, a minha diretoria nova, muito competente, de pessoas que gostam de brigar pelo bairro, vivem no bairro, são proprietários de imóveis no bairro.
e fazem de tudo para que o bairro sempre melhore, né, em todos os aspectos. Então, essa nossa gestão ela está de agosto de 2024 para cá. Até porque se não forem atuantes, não tem como melhorar. Ah, você quer exigir do poder público um monte de coisa, mas se não tiver uma associação, uma liderança ali para auxiliar o poder público, ele vai lá e faz o que quer. E fazendo o que quer, às vezes não é nem o que o bairro precisa, né? Exatamente, nós somos bastante unidos, nós temos um grupo de WhatsApp no bairro com mais de 500 inscritos, e tudo aquilo que a associação precisa do bairro, a gente chama pelo grupo do bairro e normalmente somos atendidos. Pelo fato de ser um bairro bastante verde, o mato ele cresce com uma maravilha, que é uma maravilha, quase um bairro ecológico. E a prefeitura, como você falou, nós temos que cobrar do poder público, mas não podemos deixar tudo para o poder público resolver, porque a insegurança ela está ali. Se o mato está alto, se ninguém cortar, ele continua alto. Então, o que a associação faz? A associação pede dinheiro para os moradores contribuem diretamente na conta da associação de moradores. Aí nós contratamos pessoas que fazem as roçadas, para que a gente mantenha sempre as ruas e a entrada do bairro lá sempre bem roçadinho, sempre bem limpo, para evitar esse tipo de transtorno de vagabundo se esconder em moitas para surpreender lá algum morador que vai haver chegando de madrugada ou saindo de madrugada a pé ou de bicicleta ou de moto para trabalhar. Então, os moradores têm contribuído bastante, apesar de que ainda falta. Seria bom se a adesão fosse maior. Mas da forma como está, a gente não pode reclamar, não. Eu acho que é um conjunto de coisas, né? Tanto de vocês estarem cobrando e também não é alguma coisa individual, né? Acho que é uma coisa coletiva para a melhoria de todos. Então você não vai lá pedir uma coisa só pro seu João, porque vai ser melhor para ele, tem que ser melhor para todos. Exatamente. E também a transparência naquilo que a gente faz. Então, todo o dinheiro que mensalmente eu disponibilizo no próprio grupo da associação do bairro, né? Não só da diretoria, no grupo do bairro, o extrato da associação, da conta corrente da associação, que só tem uma conta, onde eu comprovo o que foi recebido de doação, o que foi pago, os recibos. Então a gente sempre presta conta para a comunidade, então eles têm a certeza de que o dinheiro que eles estão doando está sendo usado para aquilo. Tá? Então ele sabe hoje quanto que a associação tem de saldo, todo morador do bairro que presta atenção, que está ali, que acompanha, ele sabe quantos reais a associação de moradores tem no caixa da associação. Transparência é tudo, né, doutor? E quais são os projetos atualmente da diretoria? Qual que é o que está mais latente? Olha, Tirando a transposição. Um dos pedidos desde sempre, e é uma das nossas pautas, desde que assumimos a diretoria, é instalarmos câmeras em todas as ruas do bairro. Com essas câmeras, como eu te falei, nós não temos cruzamentos, né? Então a gente pretende colocar 3 câmeras em cada uma dessas 11 ruas que o bairro tem. Dessa forma a gente consegue monitorar o bairro inteiro, isso monitorado pela associação de moradores, tá? Não é pela polícia nem por ninguém. É uma forma que a gente vai ter de controlar os acontecimentos no bairro. Então as imagens vão estar gravadas e caso aconteça algum tipo de sinistro, algum tipo de violação, basta o morador requerer para a gente as imagens e a gente vai poder auxiliar a polícia com as imagens cedidas pela associação. Não temos intuito nenhum de filmar os moradores ou movimentação do bairro para sair distribuindo as imagens por aí. Mas é uma das nossas intenções colocar câmeras em todas essas ruas do bairro. Até mesmo porque conhecimento da lei você tem, né, doutor? A gente tenta não conflitar, né? Nenhuma atitude com a lei vigente, né? Mas faz parte. E associação, assim, como que está o diálogo entre a associação e prefeitura, governantes, vereadores, porque a gente está começando o ano eleitoral, daí começa sempre a aparecer algumas coisas legais, né? Promessas, ofertas. O
como eu falei, o nosso bairro é um bairro bastante atípico, e inclusive esses tempos atrás nós tivemos um problema lá de alagamento numa das ruas, que ainda existe esse problema, a prefeitura está observando isso, e um vereador, não vou citar o nome, né? Uma vereadora, ela foi chamada para que ela fosse até lá, por conta de que era a única que na época eu tinha o contato, e ela ficou meio receosa de ir lá no dia da chuva, porque teve vizinhos lá que teve a casa invadida pela água e tal, e ela chegou até lá depois que mandou um assessor, que foi na frente, e depois ela comentou comigo, falou, nossa, o pessoal do bairro aqui é bastante diferente, né? Porque quando eu vou em outros bairros eu sou xingado, isso e aquilo, Por e que aqui será, o pessoal me tratou bem, né? Aí eu falei, não, o pessoal daqui a gente cobra no primeiro momento, no segundo momento é que talvez eles venham partir para o xingamento. Mas o nosso relacionamento com políticos, como eu te falei, a gente procura solucionar todos os problemas que a gente tem com nós mesmos, sem buscar muito poder público. Porque nós somos um bairro de um poder aquisitivo um pouco, eu diria, razoável. Então os poucos problemas que a gente tem, nós tentamos resolver. E aquilo que a gente não consegue, como foi o caso da transposição agora da perimetral, aí nós buscamos, fizemos uma reunião, eu reuni a comunidade, foi chamado, né, convidado, né, os vereadores que eram conhecidos de munícipes ali do bairro mesmo, né, e compareceram lá vários vereadores, principalmente o presidente da Câmara, o atual presidente da Câmara, que é o Paulo de Brito, e ele ouviu a reclamação de todo mundo, comentou, falou, se comprometeu em ajudar e realmente ele ajudou. Se reuniu com o pessoal do DENIT, o DENIT deu uma resposta para a gente e o problema está, pelo menos na promessa, ele está solucionado. Só temos que aguardar agora o resultado efetivo da obra que nós precisamos que vai ser uma travessia elevada ali de pedestres. Pelo que eu percebo, o Paulo de Brito ele é um dos vereadores que estão mais assim, visitando as associações, tentando ajudar de alguma forma e dar um caminho mais acessível, né? Mas eu sei que deve ser difícil para ele também, porque são tantas demandas, tanto para ele quanto para as associações, porque às vezes a pessoa ela quer algo que já está há muitos anos incomodando o bairro, a necessidade, e aí a gente quer, às vezes, quer muito aquilo que seja resolvido logo, e às vezes o cara nem consegue fazer isso, né? Pois é, eu não tenho nada a reclamar do poder público por aquilo que nós estamos requisitando e requerendo. Tudo aquilo que a gente pediu, nós estamos sendo atendidos. Não imediatamente, mas dentro do cronograma, a prefeitura está nos atendendo. Eu falo sempre, costumo dizer que, pelo menos a minha pessoa, essa nossa gestão, ela não é aquela gestão de incomodar o poder público, fica lá sabendo que não tem disponibilidade, mesmo assim fica lá incomodando. Nós não temos esse perfil, a gente pede uma vez. Se o poder público não consegue nos atender, a gente vai e realiza. Porque a gente sabe que o poder público ele só administra um pouco do nosso dinheiro, ou o nosso dinheiro que é pago dos encargos, ou dos impostos. Agora, se a necessidade é nossa e aquilo vai contribuir para o bairro, por que não nós mesmos não arregaçarmos as mangas e fazemos? A gente depende sempre, e aí é onde a gente esbarra, das autorizações. Por exemplo, existem muitas coisas que a gente quer fazer um campinho de futebol lá, numa área hoje que é considerada como ZPP. Então nós tivemos já um morador do bairro, um proprietário que ele cedeu 5 terrenos para a gente fazer um campo para as nossas crianças. Só que a gente depende da autorização da Secretaria do Meio Ambiente para fazer um campo para as crianças não ficarem jogando bola na rua, que nós não temos um campo. Então isso daí demanda de pessoas irem em loco, verificar e tal. Já fizemos a solicitação, estamos aguardando. Então a gente se esbarra mais nas autorizações do que nas realizações em si. E o mais difícil vocês já conseguiram, que é o espaço, né? Exatamente. Teve a doação, aí complica. Mas assim, voltando a falar sobre a construção da Avenida das Cataratas, todos esses problemas, quem que é responsável ali, doutor? Quem que fiscaliza?
quem que fez o projeto? Como é que vocês fazem assim, quando tem algum problema, fechamento de rua, fechamento de acesso? Como que é esse relacionamento que vocês têm com a concessionária, o consórcio, né? Certo, uma boa pergunta essa. Inicialmente, a obra é uma obra de um projeto do DENIT, uma obra federal, né, custeada pela Itaipu Nacional, que coincidiu também com uma outra obra paralela, que é da Avenida das Cataratas, que daí é uma obra federal misturada com uma obra estadual. Tá? Então aí é o governo do estado e o governo federal que custeiam a obra da rodovia 469 das Cataratas, e ali a Itaipu, o governo federal, custeando a perimetral. Então, no princípio, nos foi fornecido um contato com o consórcio de construtoras, e ali a gente se comunicava sobre os fechamentos, as aberturas, os isolamentos, e a gente tinha um bom acesso com eles. Só que a obra foi avançando, e aí eles pararam de nos responder. E aí nós ficamos completamente órfãos de comunicação, a gente fazia perguntas, ninguém respondia, simplesmente nos ignorava. E a gente estava até atribuindo essa culpa ao DENIT, achando que a gente estava, que aquelas empreiteiras estavam fazendo ou não estavam fazendo em razão de ser uma obra federal, né, administrada pelo DENIT. Então, quando nós viemos perguntar, aí descobrimos que a obra não era o DENIT que estava barrando. Era o consórcio de construtoras que não estava levando o problema até o DENIT. E quando tivemos o acesso ao DENIT, a coisa andou. A obra andou, os requerimentos andaram e as coisas passaram. Essa questão, por exemplo, você está falando da iluminação, hoje nós estamos lá muito bem iluminados. A iluminação está perfeita, está ótimo. O bairro tem um problema crônico de iluminação, de queda de energia e tal. Obrigado. De queda de energia, mas aí não tem nada a ver com a obra, tem a ver com a Copel. Então, nosso bairro ele sofre bastante com relação a isso. Se tiver oportunidade, eu gostaria de reclamar um pouquinho a respeito disso. Mas essa obra, ela inicialmente ela não era nem para ela passar não era para ele ter esse traçado que ela tem hoje. Era para ela sair dali da Avenida Mercosul, passar pela aduana, chegar na Avenida das Cataratas e até a Avenida Itaboraí, né, que é lá perto do aeroporto, e lá a Itaboraí ela já se conecta com a BR-277. E lá ser essa perimetral, porque aí sim ela estaria fazendo um trabalho de perimetral, ela estaria fazendo jus até o nome, perímetro, né? Ela seria uma obra de perímetro. Só que em 2014 foi mudado tudo isso. E aí, não sei por que cargas d'água, ela teve esse novo trajeto, cortando a cidade, dividindo, né, rasgando a cidade em duas partes. E hoje nós temos aí não só o Jardim Cataratas com problemas, nós temos o Mata Verde, nós temos o São Roque, nós temos o Florata, nós temos vários outros bairros, o Morumbi, o próprio Morumbi. Cognópolis ali. Cognópolis, exatamente. Então, todos esses estão sofrendo. Sofreram já muito e agora já estão em fase final de sofrimento. Doutor, simplesmente jogaram uma avenida ali que separou tudo e ó... Exatamente. Alguém entrou... O que a gente cobrava muito da prefeitura no princípio, até no ano passado, a gente fez audiências públicas na Câmara de Vereadores, ano retrasado. Questionando o ex-governo da cidade, né, o ex-prefeito, do porquê dele ter, de certa forma, foi tão submisso, né? A população deveria ter sido chamada, deveria ter sido questionada a respeito do que iria acontecer, e a prefeitura simplesmente aceitou. Então, quer dizer, a prefeitura aceitou que os munícipes ficassem isolados, a prefeitura aceitou, teve pessoas ali do próprio Mata Verde que eles estavam tendo, o pai de família ali estava tendo que andar 20 quilômetros todo dia para levar o filho na escola, por conta da perimetral. A volta que ele tinha que dar para levar e buscar o filho fazia ele andar 20 quilômetros todo dia para ir, por conta
da perimetral. Então isso daí que a gente cobrou muito lá no início, mas não nos foi respondido. E agora, uma questão natural, está se ajustando. Naturalmente está se ajustando, mas a duras penas. Vocês conseguiram um contato direto com o DENIT agora? Exatamente. Hoje a gente tem um contato direto com o DENIT nos respondeu, se prontificou a resolver as nossas demandas, né? Principalmente essa travessia ali entre Cataratas e Porto Meira, Jardim Cataratas e Porto Meira, porque muitas pessoas usam aquilo ali para ir trabalhar, ir e voltar. E tem ainda que, eu não sei como vai ser resolvido isso, mas a via, as alças de acesso do viaduto, ela não deixa uma área de acostamento. Não tem espaço ali, né? Porque aquilo foi aterrado e o aterro ele está no tamanho suficiente da pista. Então, ou se diminui a pista para deixar 1 metro ali para um ciclista, o que diminuiria o espaço de veículos e para permitir um espaço de ciclista. E já é estreito ali, né? Já é estreito. Ou vai ser feito um novo aterramento, porque andar de bicicleta ou andar a pé nas alças de acesso do viaduto, impossível, sem correr risco de vida. Nós tivemos a entrevista com o presidente da Cognópolis, o Jair Rangel, e ele falou assim, os inteligentes que fizeram todos esses projetos, né? E eu reforcei com ele igual o inteligente que fez o viaduto lá na entrada da cidade. E é difícil, né? Se não tiver associação, por mais que tivesse associações ali, o poder público simplesmente fez e não consultou ninguém, né? Fez assim mesmo, né? Eles deveriam ter, eu penso que eles deveriam ter consultado, né? Feito reuniões com as associações ou com os presidentes. Outra coisa que nós temos um mérito que a gente temos que falar e dar é que pelo menos nesse atual governo, ele está dando mais voz às associações de moradores, porque antigamente a gente não tinha esse espaço. Ninguém mais queria ser presidente de associação de moradores, porque eu via, né? Nem eu queria ser, né? Eu fui presidente assim meio que jogado, ou seja, presidente, vai ser e acabou. Toma que o problema é seu. Por conta de que ninguém queria, porque antigamente as pessoas tomaram meio que de assalto aí, né? Vou dar uma puxada de orelha na Umanf aí, no meu amigo Teles lá. E que antigamente o pessoal estava politizando muito, né? Essa questão de presidente de associação de moradores era o próximo candidato a vereador. E eu não tenho nada a ver com política, eu não tenho a mínima pretensão política. O que eu quero é que o meu bairro seja atendido. E tanto é que eu não tenho, por conta até desse problema da transposição ali da perimetral, na campanha eleitoral desse último pleito aqui para o município, nós chamamos todos os prefeituráveis lá na associação, que se reuniram com mais de 100 moradores a cada reunião. Levamos todos os candidatos na época, né, para que eles falassem para a gente a respeito dessa perimetral. E todos eles falaram, inclusive o general, que hoje está aí como prefeito, ele esteve lá numa dessas reuniões e se comprometeu em nos ajudar, apesar de que a gente conhece as limitações da prefeitura com relação à obra, mas a prefeitura é o nosso ombro que a gente vai se apoiar para poder conversar. Até lá, né? Exatamente, porque se for o Edson Teixeira querer falar com o federal, estadual, eu não tenho voz. Agora, se é o prefeito que está do lado do presidente da Associação do Jardim Cataratas, ou o secretário de obras, ou o presidente da Câmara, como foi o caso, nós fomos atendidos. Então, esse é o apoio que eu peço do poder público em não nos abandonar nesse sentido, de nos dar esse apoio, de nos ladear, né, de nos acompanhar nesses nossos requerimentos. Nós conhecemos a limitação da prefeitura. E esse governo atual ele está dando uma abertura muito grande para as associações de moradores. Por quê? Porque as próprias associações de moradores atuais elas não estão com um viés político muito pesado. As pessoas que estão hoje à frente das associações de moradores, elas
tem interesse pelo bairro e não interesses políticos, né? Apesar de que alguns políticos muitas vezes se aproximam dessas associações, né? No intuito de obterem ali votos e tal. Mas eu penso assim, se for em prol do bairro, para o bem do bairro, para mim não importa se é o vereador A, B, C ou D que esteja lá no bairro. Nós, da associação, nós não temos um candidato ou um vereador ou um político de preferência. O nosso político de preferência chama-se Jardim Cataratas. Aí não me importa se é o político, se é o vereador A, se é o vereador B, quem é o... Se o vereador puder nos ajudar, nós vamos sempre estar apoiando ele. O voto depois na urna aí é individual de cada morador e os moradores vão ver quem é que está realmente ajudando e quem não está. A gente pede para todos os vereadores e não para um específico. Mas eu reafirmo, o poder público pelo menos tem feito aquilo que a gente tem requisitado. Por exemplo, na semana passada eu fui atendido... inclusive eu fui chamado, né? Eu fui pelo diretor do Fostrans, ele é quem me chamou, marcou uma reunião comigo, com ele, com o superintendente do Fostran, se não me engano, o Maxwell atual, né? O Luiz Borella, Luiz Borella. Ele que é o diretor do Fostrans, ele me chamou para perguntar o que nós estávamos precisando no bairro do Fostrans que ele pudesse nos auxiliar. Então, eu achei isso aí sensacional, uma iniciativa espetacular por parte do Fostrans nos procurar para perguntar o que vocês estão precisando. E aí eu fui lá e relatei todos os nossos problemas, o que nós precisamos, a nível de Fostrans, e ele anotou tudo e certamente ele vai resolver essas questões. Sinalização de placas de rua, pinturas de faixas de rua, colocação de pontos ponto de ônibus no bairro, construção de lombada elevada em um ponto crítico que a gente tem lá no bairro. Então, eu achei fenomenal essa iniciativa do Fostrans, né, que é uma das secretarias da prefeitura, em tomar a frente. Eu achei isso muito, muito interessante. Eu acredito, doutor, que existem dois pilares que não podem faltar na associação, né? Que isso não depende só do presidente da associação, e sim dos moradores do bairro e, lógico, poder público. Se a gente conseguir unir esses dois viés aí, dá tudo certo, porque a associação, ela não é política que faz política, mas ela depende da política. Exatamente. Ela tem que ter acesso aos políticos, porque são eles que vão estar ali, é o seu socorro, na verdade, né? Você tem que chegar até eles de alguma forma, então não importa quem venha, desde que venha e faça alguma coisa pelo bairro. Exatamente. Na época que a gente estava fazendo que estava chamando e convidando esses candidatos para irem até o bairro, né? Já começou os burburinhos. Teve um morador, não, mas eu não. Aí ele não gostava daquele candidato específico, ele gostava do outro. Mas por que você vai convidar esse cara aí para vir para cá? Você tem que convidar o fulano. Eu falei, não, todos serão convidados, né? E todos foram, né? Os três principais da época foram. E eu sempre deixei bem claro, eu falei, olha, a nossa posição, a posição da associação, da diretoria da associação de moradores, não é política. Eu não sou... eu tenho o meu posicionamento pessoal e particular com relação à política, mas na associação eu sou apolítico, né? Eu não sou de direita, eu sou de esquerda, eu sou o presidente da associação e quero, dessa forma, trazer o melhor para o bairro. Não importa se quem vai fazer o melhor é de direita ou de esquerda, se é A ou B, o que importa é que faça. E como toda associação de moradores, o que acontece? Tem muitos munícipes ali que adoram criticar, falar, cobrar, mas do conforto do seu sofá, né? Não faz nada. Aí, quando a gente fala, fulano, nós precisamos de voluntários aqui para fazer uma festa junina, para fazer isso, fazer aquilo. Mas eu sou CLT, eu preciso trabalhar, que se não trabalhar eu não ganho, então não tenho condição. Então... protestantes de rede social, isso a gente tem bastante no bairro. Mas também tem muitos que arregaçam a manga e vão para a rua e nos ajudam. E são esses que fazem a diferença. Mas nisso que você está falando aí, tipo, cada um escolhe quem vai votar, tem seu perfil. Agora imagina o general, lá no lançamento da Policlínica,
A Gleice entregando o negócio. Ah, não quero porque você é do PT. Gente, não existe isso. O político ele só tem partido, eu falo assim, até ele se eleger. Quando ele se eleger, o partido dele é o povo, é a cidade, é o estado, é o país, né? Eu critico bastante o governo federal porque até hoje o eleito não desceu do palanque para administrar o Brasil. E o Brasil está essa bagunça que está aí. Então, eu digo sempre que o político, quando ele é eleito, ele tem que descer do palanque e tem que trabalhar em prol do povo que elegeu ele. Mas parece que virou uma máxima, né, do político querer disputar, somos nós contra eles. Não existe isso. E a associação de moradores é o embrião de tudo. Porque é de uma associação de moradores que sai dali o voto, aquela pessoa que elege um presidente, que elege um governador, que elege um deputado, ele sai de dentro de uma associação de moradores para ir votar. Então nós somos ali o embrião, né, da política e a gente, como você falou, a gente depende da política para que as coisas aconteçam no nosso bairro. E eu não posso ser fã do político A e odiar o político B. Eu tenho que pedir para todos, eu tenho que pedir a intercessão de todos eles. E aquele que nos atender, ótimo. Até porque, doutor, assim, as pautas da esquerda e as pautas da direita não é da esquerda, essa pauta da esquerda. Não. Eu acredito muito que todas as pautas, independente do lado, é do ser humano, é para melhorar a vida do ser humano, da população. Então não interessa se é de esquerda ou de direita. Tem que fazer para todos. O que as pessoas se equivocam bastante são as ideologias políticas, né? Elas querem trazer para o cotidiano da administração pública aquela ideologia que ele aprendeu lá no diretório acadêmico da faculdade que ele fez, e aí ele acha aquela situação, ele vive naquele mundo perfeito de Bob que só existia dentro do diretório acadêmico quando a pessoa tinha ainda usado algum tipo de psicotrópico, né? Agora, na política, na administração pública, esse viés ideológico ele não pode existir. Aí os outros ficam brigando e os políticos Exatamente. estão ali juntos, unidos. Tem políticos excelentes de esquerda, excelentes, respeitados, honestos. Tem políticos excelentes de direita, respeitados e honestos. Como o oposto existe também. Então, nossa família, né? Exatamente. Um vota pro Lula, outro vota pro Bolsonaro. Enfim, chega de falar sobre... Doutor, voltando ali o consórcio, como que eles vão fazer para ter uma segurança maior para os moradores? Porque tem que atravessar. Ali é rápido a via ali, né? Porque turismo para lá e para cá, ônibus, van, moto. Como que vai fazer ali para segurança, para atravessar a rua? O engenheiro Marcos do DENIT, que esteve junto com a gente lá no local, ele observou e foi determinado o seguinte: vai ser construída uma lombada elevada, né, para travessia de pedestres e bicicletas e cadeirantes, ao invés de uma passarela. E aí, para essa lombada, vai existir, tanto de um sentido quanto no outro, redutores de velocidade. Então, todos os veículos, antes de se aproximarem dessa lombada, ele já vai estar numa velocidade bastante reduzida. Então, eu não acredito que vai haver algum tipo de problema de segurança com relação a essa travessia por conta disso. E nem congestionamento, né? E nem congestionamento, mesmo porque a aduana, onde os caminhões, né, que hoje a gente encontra uma fila enorme ali na EAD, ali, tal, porque a gente passa por ali. A aduana lá vai ficar bem distante da nossa entrada. Então é muito pouco provável que as filas venham chegar até a nossa entrada ali para atrapalhar esse acesso. Então eu creio que não vai haver. E se houver algum tipo de situação, como eu falei, o morador hoje, as redes sociais hoje, a gente consegue cobrar com muita rapidez o poder público e eles costumam resolver com bastante agilidade quando a situação atrapalha a vida do morador.
Aqui a gente já falou sobre os desafios, sobre os projetos, o impacto que a Perimetral Leste teve, né? E como é que era no início das obras, a expectativa? Todo mundo feliz, né, doutor? Olha, Se soubesse como seria, não, a gente imaginava que veriam, né, tempos sombrios, né, mas não tão sombrios. e eu diria que nós fomos até privilegiados com relação a outros bairros, como eu te falei, do próprio Mata Verde, que é mais adiante, né? Eles ficaram extremamente isolados, eles tinham que dar a volta por trás da casa para sair na frente da casa, digamos assim. Aproveitando seu gancho, doutor, só empresta um pouquinho aqui. A Mata Verde, ela foi capa da nossa edição de fevereiro. Então, até a chamada aqui é isolados, né? Porque Exatamente. ficaram de lado. Exatamente. Né? E eu não sei como que eles estão fazendo para resolver essa questão. Certamente, o presidente lá, eu conheço o presidente de lá, ele deve ter tomado já alguma medida, ou conversado com o pessoal do DENIT também, e que tenha solucionado essa entrada deles, entrada e saída, porque eles estão realmente isolados. Hoje, para você entrar no Mata Verde, você depende de ter um carro alto, né, uma caminhonete, porque um carro baixo é bem complicado. Você tem que sair da pista, você corre um certo risco de frear na pista para diminuir, reduzir para 10, 15 a tua velocidade na pista de rolamento, para você conseguir sair da perimetral para entrar hoje na Mata Verde. E para sair da Mata Verde é a mesma coisa. Então eu não sei como que eles estão se virando para resolver essa questão. Ali é problema de recolhimento de lixo, é problema com a mata em si, o isolamento. E agora, depois de tanta solicitação, tanta briga, aumentaram um pouquinho as linhas ali, um reforço. Então, assim, é um pacotão onde o poder público tem que ter mais atenção nisso aí, né, doutor? Uma das coisas que a gente critica bastante lá no bairro é a paternidade, né, da obra. Porque nós não gostamos nem um pouquinho dessa busca incessante e até insana para ser o pai da criança. Né? A Perimetral foi inaugurada 2 vezes agora no ano passado. Primeira vez ela foi inaugurada pelo governador e depois foi inaugurada pelo presidente da República. E nenhum dos dois entregou a obra pronta. A obra não está pronta. O DENIT falou que vai demorar mais 6 meses ainda para a obra ficar pronta. Só que agora, em 2026, não se pode, pela legislação, inaugurar nenhuma obra pública. Então, daí esse alvoroço logo, né? era praticamente o presidente e o governador inaugurando a obra numa semana e outra na outra semana. E nenhum dos dois entregou a obra pronta. Ano que vem acho que eles inauguram a Avenida das Cataratas e outro inaugura a Perimetral. E alguém vai inaugurar uma placa. Vamos colocar uma placa lá e vamos inaugurar a placa de sinalização. Doutor, falando um pouquinho do bairro lá, você falou bastante assim em relação à segurança que vocês querem instalar câmeras, né? E a mobilidade, infraestrutura, como que tá ali? Eu diria que tá boa. A gente precisa só de um pouquinho mais de atenção como já foi pedido e requerido para o Fostrans, a questão da sinalização das ruas do bairro, né? Porque o Jardim Cataratas diariamente tem chegado gente nova, saído e chegado gente, morador novo. E alguns, por ser um bairro tranquilo, as nossas crianças elas brincam na rua ainda. E tem morador que quer fazer competição na rua. Então, aí por conta disso, a gente pediu para o Fostrans fazer alguma interseção no bairro, né? Mas a mobilidade tá ok. Tem uma questão ali do bairro que afeta diretamente o meio ambiente, que seria a ligação do nosso bairro com o Jardim Buenos Aires. Porque, como eu te falei, o nosso bairro ele é um bairro dormitório. Nós não temos escola, nós não temos creche, nós não temos posto de saúde, só temos residência. E alguns comércios, mas um comércio bem singelo. E quando vocês precisam de saúde, vão aonde? No poliambulatório. Na Avenida Morenitas. Na Avenida Morenitas. Por isso que a gente precisa dessa transposição que uma pessoa que passe mal em casa, ali no Jardim Cataratas, e se ela não tiver um veículo, um meio de transporte, ela não consegue acessar o posto de saúde.
Porque nem que ela queira e tenha condições físicas de ir a pé, ela não pode, porque ela vai ter que usar o mesmo trajeto dos veículos para ela ir a pé. Ou seja, ela vai ter que fazer o percurso de um carro por cima do viaduto para ela ir ou ela ultrapassa uma mureta de 1 metro de altura, correndo risco de vida, né? Ser atropelada por um carro ou um caminhão, e para ir no posto de saúde. Se a pessoa for um pouco mais tiver um pouquinho mais de peso, por exemplo, já não consegue. Eu diria que nenhuma criança consegue transpor aquela mureta lá, aquela muralha, tranquilamente. Então, esse tipo de acessibilidade está complicado para a gente. Enquanto não for construída essa faixa de transposição, essa faixa elevada, para que o pedestre possa ir procurar a saúde, ou que a pessoa que está lá no Porto Meira que queira ir trabalhar, enquanto isso aí não for solucionado, a gente vai ficar bastante debilitado nesse quesito. No mais, internamente no bairro, nós estamos bem. Agora, quando a gente quer sair do bairro, começa o problema. Daí a gente se depara com essa questão da perimetral. Doutor, todas as obras prontas, qual que é o maior sonho da associação depois? A gente conseguir... Nós temos um sonho, né? Mas é realizável. E nós temos uma vontade de transformar a associação realmente numa associação de moradores. Reformar o prédio, porque o prédio que a gente usa hoje, o barracão que a gente usa, antigamente era um barracão de reciclagem. É sede própria? Sede própria. Só que ele não tem aberturas, ele não tem ventilação, então ele precisa se adequar à engenharia. Então, nós precisamos reformar. E para isso a gente vai depender... nós não tínhamos até então... Não temos até então o título de utilidade pública da associação. Aí agora estamos reunindo os documentos para entrar com esse pedido para que a gente possa obter verbas públicas, né, dos gabinetes e tudo mais, né, para que eles possam destinar verbas para que a gente possa fazer um bom salão de festas, fazer uma boa cozinha, fazer uma boa quadra de areia para os moradores brincarem, um campinho de futebol para as crianças brincarem, construir uma piscina, fazer um bom salão de festas, para fazer com que a população do bairro não precise sair do bairro para ela ter o lazer básico e essencial que uma família precisa. Como eu te falei, o nosso bairro é um bairro pequeno. Então, quando a gente conseguir fazer isso, aí esse é o sonho realizado. Eu tenho queria, né, fazer até uma brincadeira, né, que é uma ideia nossa, transformar o nosso bairro num mini município. Então, criar um prefeito, criar uma secretaria, né, da mesma forma como existe a prefeitura e os seus secretariados, ali no bairro a gente criar tudo fictício e, claro, sem remuneração. E criar também a única coisa que a gente vai ter de igual ao poder público hoje seria a arrecadação. Que nós cobraríamos ali 10, 15 ou 20 reais de cada residência, de cada casa, para que nós tivéssemos uma verba própria para quê? Para manter as câmeras sempre com manutenção em dia, que não é uma coisa que dá custo, dá despesa, a limpeza do bairro sempre em dia. Nós temos vontade de fazer nós mesmos a nossa coleta de lixo e depositar num único ponto do bairro para que o caminhão não precise ficar girando, porque hoje o pessoal, eles vêm 2, 3 horas antes, acumula o lixo num ponto da rua, enquanto isso os cachorros da rua, gato, vai lá e rasga pacote, quando chega o caminhão fica uma montoeira de lixo lá espalhado pela rua. Olha, acredito que isso aí seria o sonho do prefeito, viu? Então, quer dizer, a gente quer fazer isso, mas para a gente fazer isso, a gente precisa da adesão de mais de 50% do bairro, de contribuição. É um outro sonho também, o acesso controlado do nosso bairro, né, fazer o acesso controlado, e aí fica de fora essa ligação entre o nosso bairro e o Jardim Buenos Aires, que hoje as crianças do nosso bairro, eles estudam no CEMEI do Jardim Buenos Aires. E antes que tinha um acesso por uma rua lateral, que é atrás do Hotel Carimã, não tem mais essa rua, que com a construção do viaduto ali, da perimetral, esse acesso foi lacrado. Então hoje a única forma da gente ir para o bairro Buenos Aires é pela 469, pela BR. A gente sai, pega o viaduto, pega a BR e entra lá na Vila Carimã, na frente do Chocolate Caseiro, né?
E só que a gente não reclama muito por conta da segurança que esse isolamento nos provoca, né? Nos dá de retorno. Ao mesmo tempo que é uma coisa ruim, mas é uma coisa boa por conta da segurança. E nós temos bem menos crianças que estudam no CMEI do que casas propensas a serem assaltadas, porque na advocacia eu atuo na área criminal e eu conheci que qualquer pessoa invasora, ele só invade o imóvel ou um bairro se ele tiver possibilidade de saída rápida. Se ele não tiver possibilidade de saída, por mais que esteja à mostra ali o objeto que ele pretende furtar, ele não entra. Como vai fazer a fuga, né? Se ele não tiver uma fuga fácil, ele não entra, ele não comete o ilícito. Então hoje nós temos esse benefício por conta dessa única entrada e única saída. E se a gente abrir, mesmo que seja só um carreadorzinho, nós estamos abrindo brecha para que os mal intencionados comecem a entrar nas casas, furtar e depois desaparecer ali pelos fundos e ir embora, né? Doutor Edson, então, assim, eu quero agradecer a sua participação, muito rica, né, em informações sobre a associação, sobre o bairro. Eu vejo que você está fazendo um bom trabalho e acredito que os moradores também vejam com esses olhos. E eu gostaria que, se você quiser, você pode deixar uma mensagem para os moradores, para outras associações e até mesmo para o poder público. Aí você pode olhar nessa câmera aqui e ficar à vontade. Primeiramente, Lércio, eu quero agradecer vocês por estarem dando essa abertura, essa iniciativa de vocês aqui é excelente. Eu não tenho dúvida de que isso daqui logo, logo vai bombar, já está bombando, né? Já bomba, Esperamos. mas vai melhorar muito mais. E agradecer por esse espaço que você está nos concedendo. E aos nossos moradores, eu digo que venham mais com a gente, atendam mais as nossas chamadas, assim como já estão atendendo alguns. E nós existimos por conta de vocês e vice-versa. E o nosso empenho é o melhor, transformar o Jardim Cataratas o melhor bairro que Foz do Iguaçu já teve, ou terá, né? Então, agradeço a todos por serem meus vizinhos, né? E parabenizo a todos também pela dedicação que tem dado a Associação de Moradores, sempre aos chamados da associação. E continuamos assim, por mais um período aí de gestão. Obrigado, doutor. E você que nos assistiu até agora, eu quero agradecer e, assim, para vocês verem como é fundamental esse tipo de conversa, porque a gente traz os presidentes de associação de bairro, a gente traz outros convidados, sempre com informações muito interessantes que é de benefício para todos. Então, peço a vocês que continuem nos acompanhando sempre, que curtam, compartilhem e acessem nosso site www.descubraseubairro.com.br e além de nossas redes sociais, Instagram também. Então, muito obrigado mais uma vez e até o próximo episódio.